Esta semana, Pedro Mexia declara-se ajardinado para falar do futuro de jardim no continente. João Miguel Tavares declara-se revisionista e Ricardo Araújo Pereira sente-se observado. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o protagonista foi o homem das 3 bolas, Cristiano Ronaldo tinha 2, ganhou a 3ª e já sonha com a 4ª bola de ouro. Se houver tempo, falaremos disso mais adiante neste Governo Sombra, mas antes o João Miguel Tavares vai tornar-se ministro das reflexões difíceis e tenho a certeza que este é o local indicado para isso. Com certeza, mas com certeza. Sabes que eu levo muito a sério a seriedade deste programa e, sobretudo, o nível intelectual de quem está a ver lá em casa. Não me diga que quero polemizar com um professor de Coimbra, um professor doutor de Coimbra, meu Deus. Tudo com ífanes. Tudo com ífanes. Não, mas não é só de Coimbra, atenção, neste caso. De Coimbra e do mundo. Sobretudo do mundo latino-americano. Universidade de Medellín. Da Universidade de Medellín. Aliás, o artigo de que nós vamos falar já foi primeiro publicado em castelhano. O professor doutor de Coimbra, meu Deus, tem que ser, se calhar, contextualizado, porque não se lembra dela, não é? Almeida Santos, Almeida Santos, exatamente. Ao valor de Vital Moreira, quando ele foi escolhido para a cabeça de lista do PS às europeias. Exatamente. E agora estamos a falar de um outro professor de Coimbra. Não é Vital Moreira, mas Boaventura. Professor doutor de Coimbra. Mais pujante até que Vital Moreira. Não chamamos a um professor de Coimbra professor, porque eles levam mal. Levam? O professor é do ensino primária. É da primária. Não, este é um professor doutor e foi ele que o pôs a refletir dificilmente porque assinou um artigo no Público chamado Charlie Hebdo, uma reflexão difícil. Ainda não dizemos que é Boaventura Sousa Santos. Já disse que é Boaventura Sousa Santos, acho eu. E o que é que se passou? O artigo mereceria ele todo só por si um programa, do início ao final, merecia a sua substância, mas eu queria apenas dividir isto em 3 pontos, como seria próprio de um comentador sério. O primeiro ponto Tens que os assinalar com 3 dedos diferentes. Primeiro ponto. O primeiro ponto é que é o seguinte, Boaventura Sousa Santos fala em valores ocidentais entre aspas. Que é, a Boaventura Sousa Santos diz que nós queremos assimilar os muçulmanos e, portanto, desde que eles assumam os nossos valores ocidentais, com aspas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho mesmo que existem valores ocidentais, coisa que, pelos vistos, Boaventura Sousa Santos tem manifestas dúvidas. Há coisa que nós aqui no Ocidente e os nossos ocidentais porque foram formulados no Ocidente. No Ocidente. E morreu muita gente não a defender. Não é por uma razão especial, mas acontece que historicamente foi aqui. Coisas assim. Posso concluir que o João Miguel Tavares não é dado ao altermundialismo? Sou com H. Altermundialismo, eu dava-lhe com um bocadinho de altermundialismo na tola, mas sem muita violência. Quando diz Ribeirinho Vasco Santana, ou Vasco Santana Ribeirinho, numa das primeiras portuguesas, dá meio o alter do chão. Exato. É isso, dá-me o alter do chão. Eu estou a fazer ginástica. Um bonito trocadilho fotográfico. Espera aí que eu só ainda vou no ponto 1. Ponto 2. O ponto 2 é que estamos perante um choque de fanatismos. Ou seja, na verdade, todos somos fanáticos. Isto é tudo. Simplesmente temos fanatismos um diferente dos outros. Há uns que, por fanatismo, dão tiros na cabeça de Kalashnikov. E há outros que, por fanatismo, andam por aí a espalhar uma laicidade sem bom senso. Portanto, eu parece-me extraordinário que, mais uma vez, alguém que se assume de esquerda, e tendo em conta que a esquerda andou séculos a morrer para que todos nós pudéssemos gozar com a religião, subitamente, como não é uma laicidade cristã e católica, mas é uma laicidade muçulmana e islâmica, tem que ter um respeito que nós não reconhecemos para aquilo que é a religião maioritária na Europa. Terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, que é a repulsa total que sentimos, isto é uma citação de Boaventura Sousa Santos, a repulsa total que sentimos perante estas mortes deve-nos fazer pensar por que razão não sentimos a mesma repulsa quando morre pessoas no Iémen, na Nigéria e no outro lado. E eu acho isto extraordinário porque Boaventura Sousa Santos não quer só mudar a política e a sociedade, ele também quer mudar a psique humana. Ou seja, ele, pelos vistos, uma pessoa que é sociólogo, não consegue perceber porque é que, sei lá, imagina que, por exemplo, Ricardo Araújo Pereira falecia.
E falecia... É um suponhamos. Suponhamos. E falecia também Nilton. Eu iria. Essa foi de um gosto muito duvidoso. Não. Espera, deixa eu completar o raciocínio. Completar o meu raciocínio. Eu acho que isto vai Estou a tentar explicar o raciocínio de Boaventura Sousa Santos. Olha, eu teria mais pena, não é por Nilton ser menos do que Ricardo Araújo Pereira. Ele merece o mesmo respeito. Eu conheço um bocadinho melhor Ricardo Araújo Pereira. E, portanto, é assim que as coisas funcionam, não é? Eu já escrevi sobre isto no público e dizia... Não é por causa da forma como o Nilton atende o telefone, não é pela forma como atende o telefone. Tem a ver que a proximidade com as pessoas faz com que nós tenhamos mais empatia com elas. E por isso uma coisa, além de ser também um atentado à liberdade de expressão, ser um atentado a pessoas que faziam humor. É verdade, são cartunistas franceses, são pessoas mais próximas de nós do que chineses e yemenitas, o que não significa que eles não mereçam o mesmo respeito. Imagina que eu morria de causas naturais e o Nilton morria assassinado por fundamentalistas. Tinha ainda assim mais pena das tuas causas naturais, com certeza. E apesar de te conhecerem. Além de que isto não acaba, porque se pode dizer. Fala-se disso e não se fala das pessoas que estão morrendo na Nigéria. Para alguém dizer... E duas pessoas que morreram numa obra em Málaga ontem. Quer dizer, nunca mais acaba. Há imensas coisas horríveis a acontecer. Nós, quando estamos a falar de uma, não estamos a falar de todas as outras, algumas das quais também chocantes e também condenáveis. Mas uma coisa não impede a outra. A culpabilidade ocidental é sempre a culpabilidade ocidental. Ele minoriza os próprios terroristas, dizendo coitadinhos, vocês foram vítimas de alguma coisa que o Ocidente vos fez. Porque se o Ocidente não vos tivesse tratado mal, lá está, vocês de certeza que iriam ser pessoas impecáveis e não matavam ninguém. É uma espécie, acabou-se ao pé vítimas da fome, então de pé vítimas do sistema, não é? É muito triste. Que frases que respigou do artigo de Boaventura Sousa Santos, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, porque sei que o Ricardo é dado ao respigo. Respigo com muita frequência, embora o médico desaconselhe, mas continuo a respigar, é daqueles vícios que uma pessoa não perde. Respiguei esta, por exemplo, uma foi, aparentemente, o Charlie Hebdo não reconhecia limites para insultar os muçulmanos. Eu não era assinante do Charlie Hebdo. Não sei se é verdade, mas se era, acho bem. Acho bem que não se reconheça limites para insultar, seja quem for. E esta posição é normalmente confundida recebida com choque e confundida com... mas achas bem que se insulte? Não, eu não acho bem que se insulte. Eu acho é que insultar deve ser permitido. E porquê? Justamente por causa destes limites para insultar os muçulmanos. É que os muçulmanos deixam-se insultar por desenhos. Esta semana soubemos que, por exemplo, por bonecos de neve. Aquilo que faz com que as pessoas se deixem insultar varia muito. Há pessoas que são muito sensíveis a vários temas e que a simples referência desses temas as insulta e outras não. E era disso que eu gostava de falar mais à frente. Era precisamente sobre isso, sobre o facto da liberdade de expressão proteger precisamente o direito a dizer coisas que ofendem os outros. Vamos continuar no tema. Sim. Isto só porque esta coisa dos limites e tal, há sempre normalmente, aliás, como é que se chama o Gonçalo do Observador, Gonçalo Almeida Ribeiro, será assim que se chama? Gonçalo Almeida Ribeiro. Escreveu e diz ele, engraçadamente, aquela chachada do a minha liberdade começa quando a dos outros acaba, ou o contrário, ele tem razão, é de facto uma chachada, é uma frase desprovida de significado e é por isso que tanta gente gosta de a citar. Não tem significado nenhum. Na prática, o que é que isso significa? O que é que significa começar a liberdade dos outros? A liberdade dos muçulmanos começa no boneco de neve. Isso é assim. Acho... E há ainda outra questão, que é quando acontece uma coisa destas, eu fico sempre de pé atrás com quem aparece a dizer sim, mas... Fico muito, muito de pé atrás com quem diz sim, mas... Isto porquê? Porque, por exemplo, às vezes também acontece, por exemplo, quando se discute os direitos dos homossexuais e a direita diz com muita frequência sim, mas há questões mais importantes. Há sempre uma questão mais importante, sempre. Sim, mas morreram muito mais pessoas na Nigéria. Sim, mas os direitos dos homossexuais, então e a pobreza? Sim, mas... Exato, há sempre um sim, mas... Não sei se é a altura para o levantar. As adversativas que fiquem para depois. Exato. O artigo do Boaventura Sousa Santos chocou, indignou ou fê-lo refletir dificilmente? Sim. Pedro Mexia? Não, e foi um artigo que exigiu muita reflexão, porque foi muito surpreendente. Eu senti a ler o artigo, como sinto sempre a ler os artigos de Boaventura Sousa Santos, que é, imagino uma campanha a tocar, porque eu vejo o tema e digo,
Sobre isto ele vai dizer isto. E depois, primeiro parágrafo, toca uma campainha, confere. Segunda campainha, confere. Portanto, escrevendo sobre isso, o que é que ele vai dizer? Primeiro parágrafo é crime hediondo. Vai dizer, bom, evidentemente, também era só que faltava que ele não escrevesse e que não o achasse. Liberdade de expressão, mas culpa dos ocidentais, que também andam a invadir sítios e a pôr bombas. Valores ocidentais, entre aspas. Porque chorar estes mortos e não chorar outros? Só me surpreendeu um ponto. Portanto, isso é o costume. Eu gostava que isto valesse para todas as vítimas. Sim. Vítima, mas o Ocidente também tem culpa. Bom, pedofilia, certo, mas os miúdos às vezes conseguem ser sensuais. Bom, a violência doméstica, está bem, mas há mulheres que de facto irritam. Mas há um ponto que eu não consegui, que eu não estava à espera. Foi o único ponto que acho que foi uma resolução difícil. Foi quando o Boaventura Sousa Santos fala diz que foi suspensa a constitucionalidade em França, porque, vejam lá, abateram estes homens. Pelos vistos, ele mostra-se, não sei se chocado, com pessoas que mataram pessoas, fizeram reféns, trocaram tiros com a polícia, estão armados, não se entregaram, foram abatidos. Eu não percebo exatamente onde é que foi suspensa a Constituição. Não percebo exatamente o que é que ele queria que se fizesse com pessoas que têm reféns, que mataram gente, que estão a cometer atos terroristas. Não consigo perceber qual é. Há um momento em que ser simplesmente não embarcar na corrente e dizer coisas diferentes do que está toda a gente a dizer, supostamente era um pouco a função do artigo, nos leva a um ponto que é insustentável. Será que aquelas pessoas, naquela circunstância, não tinham que ser abatidas pela polícia? Eu não imagino o que é que se esperava que a polícia francesa fizesse, ou qualquer polícia do mundo se fizesse uma situação dessas. Está atribuído o cargo de Ministro das Reflexões Difíceis ao João Miguel Tavares e agora, algo me diz que na mesma onda, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do meu nome. Do meu ou do seu, Ricardo? Na verdade é do nome de Ana Gomes. E para quê? Para comentar, e reparem, a propósito da liberdade de expressão, isto agora vai por aqui uma gritaria. Um salsifré? Ora, aí está, é isso mesmo. Retiro gritaria, introduzo salsifré. A que se deve este salsifré? Deve-se ao facto de nós estarmos aparentemente muito pouco habituados à liberdade de expressão. Muito pouco habituados a isto, a lidar com isto. E a Ana Gomes disse uma coisa, parece-me que aquilo que ela disse é criticável. Quem critica Ana Gomes já foi criticado por estar a criticar. Também agora tudo a bater na Ana Gomes. Sim, é isso que a liberdade de expressão significa. Ora bem, então vamos lá ao que disse Ana Gomes no Twitter. O Ricardo frequenta o Twitter? Não frequento o Twitter, mas isso apareceu nos jornais. Apareceu nos jornais que ela fez. Eu vendo o Twitter nem esqueci quem é que está a falar. Da capa. Quem é que está ali aquilo? A propósito da capa desta semana da revista Charlie Hebdo, da primeira edição depois do atentado, a eurodeputada socialista escreveu: "Porquê insistir na representação do profeta que se sabe ofender os muçulmanos? Não estou de acordo, não em meu nome." Ora, aí está, não em meu nome. Este tweet provocou-lhe também alguma reflexão difícil? Foi uma reflexão, não foi fácil, porque, ora bem, Ana Gomes tweet, traduzindo a letra, é um chilreio. É um chilreio. Este roxinol é deputado europeu. Era aí que eu queria chegar. É deputado europeu e, portanto, é do continente em que Voltaire terá dito, é uma frase atribuída a Voltaire, que não foi mesmo dita por ele, mas que capta o espírito de Voltaire e que diz... Já havia atribuído a Pascal, já sei qual é. Mas acho que é. Bom, eu depois explico a origem da frase. Não concordo com o que dizes, mas defenderei até à morte o direito de o dizeres, a não ser que isso ofenda pessoas. Foi assim que Ana Gomes entendeu a frase. E o que é curioso nisto é... vamos lá ver. Se a liberdade de expressão é nós termos o direito de dizer seja o que for, desde que isso não aborreça ninguém, eu para isso não preciso de autorização. Não preciso de autorização para isso. Agradeço muito que me deem essa liberdade, mas eu essa não preciso. Se é só para dizer coisas que não aborreçam ninguém precisa de liberdade de expressão. O que é fundamental na liberdade de expressão é justamente defender o direito a dizer coisas que possam ofender os outros. Porquê? Porque os outros têm muitas maneiras de se ofender. Por exemplo, a Oxford University Press, aparentemente, vai reformular a sua linha editorial banindo o animal porco
de todas as histórias dos livros, porque isso livros pode infantis. melindrar judeus e muçulmanos. Portanto, os salsichas. Os 3 animaizinhos, nenhum dos quais tinha pata fendida. Essa frase pode ter sido mal entendida e alguém pode ofender-se. Não, o João Miguel não disse judeus e muçulmanos e salsichas. Disse vai abanir porcos e salsichas. É só para não haver ninguém ofendido. Toda a gente, acho eu, conhece a história. Nesta enumeração podia parecer outra coisa. A próxima edição portuguesa do Triunfo dos Porcos vai chamar-se só O Triunfo. Exato. Creio que todos conhecemos a fábula Os 3 animaizinhos, nenhum dos quais tinha pata fendida e o lobo mau. Bom, aqui está. É um dia triste para Miss Piggy. É um dia triste para Miss Piggy e para os marretas em geral. Mas cá está. As pessoas têm muita capacidade de se ofender. Uma capacidade, aliás, inesgotável. Posso dar um exemplo? Uma vez, sobre a capacidade das pessoas de se ofenderem. Uma vez num teste em que queria fazer uma daquelas enumerações patuscas que não querem dizer nada do género. Isto é uma coisa que toda a gente percebe, quer autarcas, quer faquires, quer tocadores de fagote, escrevi eu. Não sei se as outras duas categorias eram essa, porque era tocadores de fagote. Depois uma senhora que toca fagote numa orquestra escreveu-me a dizer: o que é que o senhor tem contra as pessoas que tocam fagote? Absolutamente nada. Era uma escolha totalmente aleatória de um instrumento que tem um nome divertido. É impossível dizer coisas sem ofender. Ora aí está. É impossível. É impossível. E depois, aí bate o ponto, que é, nós às vezes, enfim... A questão, fazendo advogado do diabo, é, sabendo que vai ofender, se mesmo assim deve persistir na ofensa. O que é que Ana Gomes pretendia? Que, realmente aprendemos a lição com estas metralhadas. Exato. E, portanto, vamos agora fazer um Charlie Hebdo mais amigo do... É sério que era isso? É sério que era isso que se pretendia? Que estávamos à espera quando chegássemos às bancas era, olha, bem feito, os terroristas conseguiram realmente... Até uma capa muito mais moderada do que estava à espera. A verdade é essa, não é? Eu penso que as pessoas ficaram surpreendidas por esse lado. E a questão é, uma vez que as pessoas... É de facto impossível dizer coisas sem ofender ninguém. E eu percebo que, por exemplo, às vezes, aqueles temas que mexem mais com as pessoas, do género religião, futebol, política, toda a gente está à espera de receber cartas inflamadas se disser alguma coisa. Agora, eu já recebi cartas inflamadas por criticar a Floribela. É de facto possível ofender as pessoas com qualquer tema. E, portanto, quando o Papa vem dizer não se deve insultar a crença das pessoas. Primeiro, por que razão é que a crença religiosa deve estar acima das outras? Segundo, eu fui educado em colégios de freiras e padres. O Papa diz nessa altura, se chamarem um nome feio à minha mãe, ele está imparável a limpar os temas. Eu dou uma pera. Justamente. Mas eu quero falar sobre isso. O Papa. Vai falar sobre o Papa. Vamos ouvir o Papa. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri. Deve preparar-se para levar um soco. É normal. É normal. Portanto, isto é um líder de uma religião de paz e de amor e de perdão. E a outra face? Que diz, isto é normal. E é que está. Eu lembro-me daquela... outra face da mão. Não há uma... Exato, é assim. Como é que diz a oração? É perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos à tromba de quem nos tem ofendido. É assim, não é? É assim que se diz. Não, mas isto são claramente os riscos da informalidade. O Papa, com este estilo... pode dizer coisas destas, mas há uma questão substancial que ele diz e que é verdade, é que a grande maioria das pessoas religiosas de qualquer religião tem, no fundo, esta ideia de que não se pode ofender as religiões. Vê paralelismo entre a opinião expressa pelo Papa e a opinião de Ana Gomes, quando diz que não se deve acho que há, depois o que há, usar essa latitude toda que ofende. Há dois tipos. Há pessoas que dizem que não se pode ofender as suas convicções, que ofendam as dos outros não faz mal. Portanto, isso é o caso típico, por exemplo, a maioria dos católicos, por exemplo, certamente não defende que não se deve, ou uma boa parte defende que não se deve ofender as suas convicções, mas não se importa muito com as convicções dos outros. E há as pessoas que escolhem por razões politicamente
corretas e politicamente deliberadas, que é que se pode ou não ofender. Não se pode ofender minorias, mas só determinadas minorias, só minorias que politicamente, nas quais politicamente se investiu qualquer coisa. Eu lembro-me de ver pessoas dizer e escrever até, por princípio, não se deve tomar posição contra os muçulmanos, porque os muçulmanos são, neste momento, vítimas de ódio, desde o 11 de setembro, há uma islamofobia, e, portanto, se há uma islamofobia, tudo o que seja dito contra os muçulmanos vai alimentar isso. Portanto, é uma escolha. Eu lamento todas essas escolhas, sejam pelo Papa, seja pela doutora Ana Gomes, seja por quem for. Numa sociedade democrática, livre, as pessoas dizem e sofrem as consequências disso, se for... Mas nós tendemos... As consequências legais. As consequências legais disso. As consequências legais disso. Nós tendemos a esquecer que há uns séculos Galileu Galilei não pôde dizer que se calhar é o Sol que anda à volta da Terra, a Terra que anda à volta do Sol. Ele dizia que era a Terra que andava à volta do Sol. E também não podia dizer que era uma ofensa à religião. Quer dizer, convém... Não era uma ofensa à religião. É que isto não é só para discurso humorístico. Atenção, não é só para qualquer crítica à religião. Achas que daqui a 500 crítica científica. Achas que daqui a 500 anos não precisamos ir, vamos ao século XIX podemos, provavelmente, vamos ao século XIX e a Darwin. Quer dizer, é preciso fazer a lista das coisas que não se podiam dizer, coisas científicas. Aliás, basta ver, por exemplo, o que aconteceu. O debate não teve este impacto, mas houve um debate muito interessante há alguns anos em vários países europeus, na França também e noutros países, que foi o do negacionismo do Holocausto. Houve uma série de historiadores, com aspas, a maioria deles com bastantes aspas, que diziam por A mais B que o Holocausto não tinha acontecido, ou que não era possível, ou que não era possível tantos mortos. E a questão era, pode ou não pode dizer-se isso? Ora, a pura tese, por mais chocante estapafúrdia, deve poder ser formulada. E na altura houve muita, houve por exemplo, historiadores, um historiador chamado David Irving foi condenado por escrever livros em que revisionista ou negacionista do Holocausto. Mas enquanto estamos no plano das ideias, tudo deve poder ser dito. O que não pode ser dito, por exemplo, para dar um exemplo, entrando nesse campo do nazismo, etc., uma pessoa pode dizer e deve poder dizer os judeus são pérfidos, por exemplo. É evidentemente uma besta, mas pode dizer. Mas se disser, para a gente saber onde é que estão os se disser exterminados da face da terra. Exatamente, se disser são pérfidos e, portanto, se conhecerem algo, matem-no. Isso é está. um crime. Exato. Isso é um crime. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um crime. Mas por isso é que e essa fronteira tem que ser muito clara entre as imbecilidades que qualquer pessoa pode dizer sobre religiões, sobre raças, etnias, opções sexuais, seja o que for, e os incitamentos ao ódio. Podem fazer-se bonecos de neve, João Miguel Tavares. Exato, podem-se fazer bonecos de neve. Mas porquê? Se já sabes que vai aborrecer. Vai aborrecer. E há um argumento, há um argumentário. É preciso dizer, em relação aos bonecos aconteceu de neve, agora. Um clérigo saudita. Entendo que parece que nevou no norte da Arábia Saudita. Parece que nevou. Não, parece que sim, tem lá umas montanhas, aparentemente. E nevou no norte da Arábia Saudita e alguém terá perguntado a esse clérigo se o filho podia brincar com bonecos de neve e ele disse que não podia, nem para brincar, podia fazer bonecos de neve, com o argumento de que, esta é uma citação segundo a interpretação sunita, Deus deu espaço às pessoas de fazerem o que quiserem com aquilo que não tem alma, incluindo árvores, barcos, frutas, edifícios e por aí fora. Isso podem desenhar. Agora, bonecos de neve, parece que com uma pessoa não podem desenhar. Mas também podemos ir para os católicos. Quer dizer, se nós formos para os Estados Unidos, há gente que se sente ofendida por estarem nas escolas a ensinar a evolução. Sim. Certo? Sim. E o evolucionismo é uma ofensa. É que tiraram os livros do Mark Twain das bibliotecas escolares porque utilizavam a palavra nigger, por exemplo. Exato. Onde é que isto acaba? Onde é que isto para? Damos então ao Ricardo Araújo Pereira o ministério do meu nome, ou seja, do nome dele, ou melhor, do nome da Ana Gomes. Sim. Já estamos todos baralhados. A não ser que ela, em seu nome, não permita que a gente fale no seu nome. Pode acontecer. Vamos esperar pelo Twitter. E o Pedro Mexia quer ser ministro do mal-entendido. E será possível um entendimento, Pedro Mexia? Porque comigo é sempre possível o entendimento, que eu sou uma pessoa de boa vontade. Mas tem a ver... Quero falar das declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros na visita a Angola. Que disse, boas, como sempre. Que disse, boas. Depois de um encontro com José Eduardo dos Santos, que tinha ficado muito grato com as palavras do Presidente de Angola, que disse que dava por encerrado este mal-entendido com Portugal.
Um mal-entendido, como se lembram. Mal-entendido é que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha pedido desculpa à Angola. Sim. Pelas investigações O da Justiça mal-entendido Portuguesa. refere-se a investigações da Justiça Portuguesa que, já que falámos das liberdades e que ofenderam, das sociedades que ofenderam democráticas, Eduardo Santos. a separação de poderes também é um valor ocidental. E ofensivo em certas latitudes. A Justiça investigou cidadãos angolanos. Não foi o governo que investigou cidadãos angolanos, não foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros que investigou cidadãos angolanos. Há pessoas, como têm sido investigados, cidadãos chineses, por causa dos vistos dourados, etc. Acontece. Há suspeitas, investiga-se. E o Montesquieu já falou disso. Exatamente. Aqui há bué. Exatamente. E então, o que acontece foi que o Ministro dos Estrangeiros achou que isso era uma razão para fazer umas justificações, quase umas desculpas à Angola, que na altura depois cancelou um projeto de parceria estratégica. E agora, neste encontro, anunciaram-se coisas que eu acho que realmente são importantes. O fórum empresarial, etc. Essas coisas todas, as reuniões anuais, tudo isso é normal dentro das relações privilegiadas com o país lusófono, é normal num país com quem temos relações comerciais importantes, etc. Isso está fora de questão. As relações com Angola devem ser relações civilizadas. Mas não é preciso também agacharmos-nos desta forma e dizer que foi um mal-entendido. Não houve um mal-entendido, foi um mal-entendido de Rui Machete ao ler Montesquieu. Esse é que é o mal-entendido que houve. Vê outras designações possíveis para aquilo que Rui Machete chamou mal-entendido, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu acho que são mal-entendidos. Já há 2 ou 3 aspectos no regime angolano que se prestam a mal-entendidos. Por exemplo, a gente cá entende mal que claro, é capaz de não haver democracia plena, são mal-entendidos que às vezes se geram e depois têm dificuldade em passar e que, por exemplo, que os generais se abarbatam com dinheiro de diamantes e petróleo. Agora, há aqui uma questão... Foi este momento do Doutor Estranho Amor. Era raiva a nascer-me nos dentes. É Sérgio Godinho, não é? Sérgio Godinho, com certeza. Temos que ir pondo assim umas notas de rodapé. Mas eu acho que este rastejar do Ministro dos Negócios Estrangeiros em circunstâncias normais seria desconfortável. Ao preço a que está o petróleo, é indigno, pá. Quer dizer, já não precisamos de angolanos para nada, o petróleo está baratíssimo. Aliás, a frase dele... Já não valia a pena humilhar-se desta maneira. A frase dele é extraordinária. João Miguel Tavares, o que é que lhe pareceu a disponibilidade manifestada por Rui Machete para que Portugal possa vir a ajudar Luanda? Ajudar Luanda, lá está. Eu acho que há um mal-entendido sobre um mal-entendido. Isto é uma cascata de mal-entendidos. Agora que Angola está a sofrer com a perda do preço do petróleo, Rui Machete foi lá dizer nós podemos ajudar. E podemos, porque não foi simplesmente ajudar... comprar o petróleo mais caro, é isso? Não era esse o sentido de ajudar, que ele depois clarificou o pensamento. Sim. Não era partir o porquê de podemos transmitir aos angolanos a experiência da austeridade. Lá está. É mentira. É mentira que nós podemos transmitir aos angolanos a experiência da austeridade. Não podemos nós ensinar aos angolanos como atrasar os pagamentos. Não é que eles precisem de aprender, que é uma coisa que praticam com regularidade. Aquela faixa dos angolanos que não conhece a austeridade. Que é uma faixa da pena. Porque os angolanos já a conhecem. É mesmo uma faixa... Mas quer dizer, tu também, ouve lá, não podemos exportar a austeridade? Não podemos, claro. Os angolanos, os únicos angolanos, essa faixa pequena que não conhecem a austeridade, são os que vêm regularmente a Lisboa. Portanto, já viram. Já sabem o que é. Lá foram, já visitaram. Na Avenida da Liberdade não costuma haver muito. Não, a austeridade, não. O Pedro Mexia é então ministro do mal-entendido e ficam atribuídas as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco as 3 bolas de ouro de Cristiano Ronaldo. Agora o Ricardo Araújo Pereira diz-se observado. Serão paparazzi e assediá-lo, Ricardo Araújo Pereira? Não, isso já, enfim, recuaram à força de processos judiciais. Não de Kalashnikov? Não de Kalashnikov, mas sim da forma como nós, na civilização... observações, mas de um observatório. São observações de um observatório. Os observatórios observam? Exato, observam. E tu observas os observatórios. Observam com perspicácia, o que é útil. Porque eu não sei se conhecem aquele... que às vezes os jornais têm assim um passatempo, que é descobrir as 2 desenhos e descobrir as 7 desigualdades. Vem lá. O Passos Coelho não consegue, falha sempre, não consegue fazer o puzzle. Vem este observatório e
ajuda. Que é o Observatório das Desigualdades. O Observatório das Desigualdades. Mas se o Observatório das Desigualdades não visse desigualdades, estava pitosga. Não, mas podia dizer, porque, olha, este ano não vimos nenhuma. Este ano não vimos nenhuma. É tipo birdwatching. Não houve nenhum melros. Nenhum avistamento de desigualdade. Não houve nenhuma até para o ano. Podia acontecer. Mas e depois perdeu o subsídio. Não, o que o Observatório disse foi que eles estão à coca, pode haver para o ano. Não? A sociedade portuguesa se tornou mais desigual. Ora, aí está. Coisa que Pedro Passos Coelho tem negado. E o Governo em geral. E, portanto, era isso. Era isso. Esta ajuda é uma ajuda para ele conseguir... Um ligeiro remoque. Resolver o... Houve um ligeiro remoque do moderador. Puzzles deste tipo. É só isto? É assim. É isto? Pronto. E o que é que lhe oferece dizer a este respeito, Pedro Mexia? Acho que a única vantagem que tem essa observação é contrariar as declarações do Primeiro-Ministro, porque é evidente que não é preciso citar o Sr. Piketty, que aliás recusou a Legião de Honra, para saber que existem desigualdades significativas no capitalismo e existem desigualdades significativas nos outros regimes também. É uma coisa que parece que existem desigualdades. Só existem desigualdades porque as pessoas não trabalham todas o mesmo. Parece que existem desigualdades. Há mais dificuldade em haver observatórios. Porque não dá... vontade de as corrigir. Bem, este regime parece estar a afinar por essa falta de vontade de as corrigir. Este observatório merece-lhe atenção, João Miguel Tavares? Ora, então não merece. E até trouxe aqui uma citação a este propósito. Adoro. Aposto que é zarolho este observatório. Nos últimos anos, em Portugal, as famílias com maior rendimento perderam mais poder de compra do que as de menor rendimento. Houve uma diminuição dos salários e todo o tipo de rendimento em geral, mas o poder aquisitivo diminuiu mais para as famílias com maior rendimento do que para as famílias com menor rendimento. Explica a autora de um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a agência Lusa. E esta notícia é de Expresso, 5 de dezembro de 2014. 5 de dezembro. Portanto, foi há coisa de mês e meio. Quer dizer que os ricos estão a pagar a crise? Não, quer dizer que há relatórios provavelmente para todos os gostos. Eu tendo a acreditar mais no relatório da Organização Internacional do Trabalho, se calhar, do que do Observatório das Desigualdades. Gostas mais desse? Eu gosto mais desse. Qual é que é o relatório que queres destacar? Eu não estava à espera desta. Veio um relatório de uns especialistas em desigualdade. De um observatório. João Miguel Tavares saca de um papel e diz: não, são zarolhos. São... Pronto, só para dizer que há relatórios para todos os gostos. Basta olhar à volta. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se os ricos nunca levaram tanta pancada neste país. E o Pedro Mexia declara-se ajardinado. Isso já são saudades, Pedro Mexia? Não tenho saudades, porque ele vai andar por aí, há aberto um jardim. Bom, para já vamos ter... Está com esperança que ele venha animar o continente? A esperança é uma maneira estranha de definir... Quer dizer... tendo em conta que nós temos este programa, sim. Os debates parlamentares ardentemente, podem vir a ter do ponto de vista da sanidade do regime, nem por isso. Agora, o que aconteceu foi... Nós também nunca ligámos muito a isso. Exatamente, por isso é que há uma divisão entre o meu lado sério e o meu lado da pilhéria. Mas... Estás a ser faceto? Faceto. Ambos são muito importantes. Chegado ao fim destes anos de Alberto João Jardim, o que aconteceram duas coisas que parecem inegáveis e que muitas pessoas gostam de confundir. Uma foi o desenvolvimento da Madeira, que parece mais ou menos unânime para quem conhece a Madeira e para quem conhecia a Madeira antes. E a outra, e a relação entre as duas é que é discutível, a personalidade de Alberto João Jardim, que não é exatamente uma personalidade que tenha a ver com o tipo de comportamento, de linguagem, de respeito pelas oposições e devido à democracia que nós queremos, e a prova disso é que nós sabemos que a vida dele no continente, a vida política dele no continente não existe. Ele pode candidatar-se à presidência da República, pode assumir o seu lugar de deputado, mas será sempre um comic relief. O que acontece, e isso é que é interessante, é que provavelmente, e há várias pessoas que o dizem, até várias pessoas que o conhecem pessoalmente e que me dizem que há um lado de boneco na persona pública dele, provavelmente, digamos, o braço de ferro que ele foi ganhando orçamental, através do qual ele conseguiu desenvolver a Madeira, deveu-se à personalidade que ele criou, ou à personagem que ele criou, deveu-se aos gritos, como dizia Miguel Albuquerque, deveu-se às chantagens independentistas, etc. E se calhar aquilo que nós lamentamos, e que eu certamente lamento, nunca achei graça ao boneco, confesso, mas se calhar o sucesso político dele
na Madeira deveu-se a isso. Também passa por isso. E o insucesso garantido no continente também se deve a isso. Mas ele deixou uma prendinha de despedida. Há ali uns milhões que ele está farto de assinar agora. Pá. Sim, ele tem alguma hipótese como candidato ou protocandidato presidencial, João Miguel Tavares? Ele deixou assim vagamente em aberto essa hipótese há dias numa entrevista? Eu acho que tem, mas no mesmo sentido que tem Manuel João Vieira. Portanto, nesse campeonato, eu acho que Alberto João Jardim tem algumas hipóteses. Que atividade é que aconselharia a Jardim agora que ele deixou o Governo Regional da Madeira, Ricardo Araújo Pereira? A reforma é possível. Eu gostava muito... O médico dele disse que ele está pronto para qualquer mandato. Pois, mas a questão é... E diz que ele está preparadíssimo fisicamente para qualquer Ele está em boa forma física. Aliás, sempre em fevereiro é costume... Todo o país pode fazer-lhe um exame geral, porque fica à mercê desse exame. Mas Alberto João faz-me lembrar aqueles filmes de terror em que o monstro grotesco já... Essa frase não tem como acabar bem. Já levou 17 tiros e ficou sem uma perna, mas continua a levantar-se para aterrorizar as pessoas. E eu sinceramente estava à espera que depois destes anos e depois do buraco da Madeira e dos cubanos e a simples hipótese de um proto-separatista ser pré-candidato à presidência da República. Mas ele quer vir para Cuba. Quer vir para Cuba. Mete-se numa balsa ao contrário, não para fugir de Cuba, mas para ir para Cuba. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se diz ajardinado. O João Miguel Tavares declara-se revisionista. Para rever o quê, João Miguel Tavares? Não tem nada a ver com aquela conversa que estávamos a ter aqui há bocadinho. Tem o Holocausto. Um bocadinho, de facto. Mas não, é revisionista de Schengen. Porque agora parece que os líderes europeus descobriram que essas coisas de ter as fronteiras todas abertas é um grande perigo. A Marine Le Pen, aliás, vai logo defender o encerramento das fronteiras. Isto será uma forma eficaz de combater o terrorismo? É isso. Provavelmente, se calhar alguém devia ter dito à Marine Le Pen ou aos líderes europeus que acham que Schengen deve ser repensado, que aqueles irmãos e o outro senhor eram franceses. Se calhar ninguém lhes contou. Eram franceses e viviam em Paris. Mas era na periferia, podem-se pôr uns muros à volta. Ele já tem as portas, não é? É fechar as portas. É fechar as portas. Portanto, há discussões que, de facto, eu acho extraordinárias. Este programa é uma fraude, porque estamos todos de acordo. Realmente. Não, mas que anda-se aqui a virar é o Ricardo Araújo Pereira. Da liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Mas eu era contra. Não, mas quer dizer, lá, tu é que és o suposto tipo que está sempre contra tudo. Contra tudo. Não, mas olha a liberdade de expressão. Discordámos nos relatórios da desigualdade. Mas aí, propósito, quer dizer, e ainda desdenharam desse tema. É evidente que as fronteiras exteriores têm que ser repensadas. Pensar o que é que se faz com os senhores que vêm da Síria, com certeza. Tudo isso merece reflexão. Mas Schengen, deixa-me lá continuar a comprar caramelos a Badajoz sem ter que estar a parar na fronteira. É por isso que se fez a Europa. Foi para comprar caramelos. Foi para isso, não é? Este facto que o João Miguel referia de os terroristas que atacaram o Charlie Hebdo e a mercearia kosher serem franceses é relevante nesta circunstância para discutir a questão de Schengen e... De facto, quer dizer, parece-me que é muito relevante. Mas parece que eles estiveram no Iémen, não é? Portanto, sim, estiveram está fora do espaço estagiar, sim, foram estagiar lá fora e depois... Sim, mas esses estágios faz sentido serem vigiados. Aliás, acho que agora houve uns senhores que foram fazer o mesmo estágio à Síria e agora iam pôr em prática os conhecimentos na ótica do utilizador que tinham aprendido e não tiveram essa oportunidade. Mas eu gostava muito que houvesse um Schengen mais apertado. Portanto, Schengen para lá. Sim, mas não para a circulação de pessoas, mas para a circulação de dinheiros. Pedir claramente o seu passaporte, o senhor vem de onde? Onde nasceu? Mas que é às notas? Às notas, sim. Perguntar ao dinheiro, menos às pessoas e mais ao dinheiro. O senhor vem de onde? De que propósito aparece aqui? De que cor tinha de ser lavado? Exato. Realmente, e isso aí está. Schengen para as notas de euro. Exato, Schengen para as notas de euro e aí sim ser racista em termos de cor. Dinheiro que esteja com uma cor mais escura. No caso, dizer mais escuro não é já racista. É racista porque é mais escuro. Para o dinheiro, porque está encardido. Muito bem. No caso do homem que atacou o mini-mercado, o supermercado, não percebi a dimensão daquilo, ele fez um pedido de empréstimo de 6 mil euros
no princípio de dezembro, alegadamente para comprar as armas que utilizou. Daqueles empréstimos, até posso dizer a empresa... Aqueles... Tipo empréstimos à Cofidis, é isso? Foi mesmo na Cofidis? É mesmo na Cofidis. Olha, aí está um anúncio que concretiza os seus projetos. E concretizou. Aí está um product placement. De pessoas para pessoas. Concretizou o projeto e com pouco dinheiro. Foi. E... Mas projeto de uma vida. Em princípio, a Cofidis nunca mais vê aqueles 6.000 euros. Este fez um terrorista... seguro de vida. É a tua conclusão sobre o caso. Sobre o caso de Paris. Este terrorista é a Rio Forte da Cofidis. Lá está, já se está a fazer humor desagradável e de mau gosto. Exatamente. Com tanta gente que morreu. Exato. E ninguém fala da Nigéria. Assim, ninguém fala. Estamos a correr o risco de um retrocesso civilizacional com estas discussões. Sim, houve um pior que foi a pena de morte. Foi Marine Le Pen ter imediatamente falado da pena de morte ao ponto de... Saiu-lhe mal, acho eu. Ao ponto do Primeiro-Ministro francês Manuel Valls ter justificado o não convite à Frente Nacional para fazer parte daquela manifestação, dizendo que isto é uma manifestação a favor da liberdade de expressão, não a favor da pena de morte. Que saiu-lhe bem essa frase. Evidentemente que há pessoas que reagem a isto da forma mais estapafúrdia possível, sobretudo aquelas, como é o caso da Frente Nacional, que esperam ganhar com isto. Mas acho que lhes pode sair, sobretudo, o timing é muito... Era muito importante. Ela apressou-se. Mesmo o timing que pode parecer oportunista... Pode soar mal. Eu acho que aquele timing foi muito saltar em cima da... E com muita sede ao pote. Foi com muita sede ao pote. Para citar um destacado dirigente português. Bom, ficámos a saber... E uma namorada de um amigo meu. Ficámos a saber o que leva o João Miguel Tavares a ser... Mas são os mesmos, é o mesmo. Ficámos a saber o que leva o João Miguel Tavares a sentir-se revisionista. Agora, a terceira bola de ouro de Cristiano Ronaldo celebrou Ricardo Araújo Pereira. Celebrei porque eu gosto do Ronaldo, pá. Eu gosto do Ronaldo. Eu tenho simpatia por um desgraçado que... E da Dolores, também gostas? Quer dizer, nunca a vi jogar a bola, mas... Nunca a vi jogar. Não. É só para ver se discordávamos. Ao contrário de Raquel Varela, gostas de Dolores? Não. Eu não li o artigo. Não sabes? Não sei de que se trata. Não, mas eu nunca vi a Dona Dolores. É com o Facebook. Às tantas joga-me também. Não... Mas o Ronaldo, eu aprecio que ele seja uma pessoa que desconfia daquilo a que se costuma chamar talento. Voltamos. É um herói da classe operária. É um herói operário. Estamos a falar de oportunismos. Pelo amor de Deus, Cristiano Ronaldo, a ética profissional de Cristiano Ronaldo. Mas é que se a desigualdade não existe, e portanto é tudo uma questão de trabalho, tu estás a dizer que os mais pobres não trabalham. Os mais pobres? Os mais pobres não trabalham, porque se eles trabalhassem, chegavam lá também. Não, porque há aqui uma questão que é esta, que é... Isso ideologicamente é complicado de gerir. Há pessoas que trabalham muito e ganham pouco. Atenção, o trabalho não é todo remunerado da mesma maneira. Não tiveste na faculdade aqueles colegas que estudavam muito e chumbavam. O raciocínio dele não. Que tinham piores notas do que as pessoas que estudavam muito, que gostavam pouco. Isto era para falar de bola. E não é só isso. Tu estás a dizer que Ronaldo é o melhor jogador do mundo porque treina muito. Não foi isso que eu disse. Eu disse que gostava muito da ética. Sim, com certeza. Ele também só consegue ser o melhor do mundo porque trabalha muito. Mas também tem que ter o talentozinho nos pés. Gostou de ver Ronaldo desafiar ali olhos nos olhos o Messi e assumir que para o ano quer mais uma bola? Eu não tenho absolutamente nada, nunca percebi, ou melhor, percebi, mas nunca partilhei da hostilidade anti-Ronaldo. Acho que é um tipo que tem essa ética de trabalho, é o tipo daqueles que todos os treinadores trabalharam com eles, aquela história de ele ficar depois dos treinos. Tudo isso é uma pessoa que decidiu ser o melhor do mundo. Atenção, sem descurar o lazer, porque também há muito e bom lazer. Sim. Agora isso é também um exemplo para a juventude. E agora está o passe. Mas ele arranjará outros lazeres. Achas que sim? Sim. Achas que não está arrumado para a vida toda? Não vai ficar encalhado? Não irá. Não fica para ti. Não, eu acho que ele continuará a conseguir. E isso é que eu acho que é mais um bom exemplo, essa aliança entre o trabalho e também o lazer, de qual Cristiano Ronaldo também se percebe que é entusiasta.
é um homem que gosta da vida. Isto foi um prémio estritamente individual ou há lugar para aquelas alegrias coletivas que ouvimos e para os orgulhos nacionais por aí adiante? Eu, antes de ler Boaventura Sousa Santos, estava contente por Ronaldo. Depois de ler Boaventura Sousa Santos, tenho que perguntar, mas porquê é que eu também não estou igualmente contente pelo Iemenita que ganhou o prémio de melhor jogador da terra dele? Sim, mas o prémio é do Ronaldo, não é? O prémio não é português. Não, isso é importante ser frisado. Tu estás contente também pelo Iemenita que ganhou? Não, é importante frisar esta questão de que o prémio é do Ronaldo. Não nacionalizar o prémio. Há aquela história. Ele também não deixa. Ricardo Araújo Pereira é contra as nacionalizações. Essa da bola de ouro, tu estás mesmo lá. A bola, por amor de Deus, o rapaz é que conseguiu aquilo. Nota-se os anos que já leva deste programa. Os anos de contacto connosco. Tanto a fazer tão bem. Pronto, já o Samuel Beckett, que ganhou o prémio Nobel, ele disse que não ia lá logo. E disseram, então, se não vai, para achar que vai o embaixador... Portanto, do seu país, portanto, vai a embaixador da Irlanda. Ele disse, então, nesse caso eu recuso. Estamos no tempo dos decretos. O Pedro Mexia decreta profissionais do ramo. Sim, tem a ver agora com os novos órgãos dirigentes propostos para a RTP, propostos pelo Conselho Geral Independente, da qual faz parte no pelour da programação o Nuno Artur Silva, de que eu sou amigo, declaração de intenções, de interesses, não é de interesses, mas é de amizade, que, evidentemente, há questões prévias que são problemáticas em termos de incompatibilidades, etc., que tem a ver com a posição das PF, que certamente serão resolvidas... Produções fictícias. Das produções fictícias, que serão certamente resolvidas e que serão um critério para que ele possa aceitar esse cargo, mas acho que é interessante pôr a programar a TV pública, da qual eu sou bastante crítico, alguém que, apesar de tudo, tem uma ideia do que é a televisão. Vamos ver se com o orçamento digno desse nome a pode concretizar, e estou expectante quanto a isso. Vai manter-se o preço certo? Espero que... O João Miguel Tavares decreta tiro ao Salgado. Tiro ao Salgado. Eu proponho que seja um novo nome da Comissão de Inquérito, talvez. E deve ser, para mim, deve ser celebrado, porque, de facto, todos nós vimos o Ricardo Salgado fazer aquela sua figura de mega sonso quando lá foi. E, a partir daí, todas as pessoas que vieram falar a seguir, cada uma delas lhe arrancava mais um pedaço a ele e à sua história. Portanto, há muita gente que dizia para que esta comissão, e nota-se agora para que esta comissão, acho que ela tem sido útil para mostrar ao país o que é que foi o beijo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta galhofa. Galhofa, sou um velho apreciador de galhofa. Galhofeiro. Sim, um galhofeiro. E a propósito das declarações de Luís Horta e Costa na comissão de inquérito, onde foi referida a palavra galhofa, para se referir àquelas reuniões dos rapazes, diz ele, dos rapazes do GES, portanto, da família Espírito Santo, basicamente, em que havia boas galhofas, e também eu gostei muito de ver o modo como ele, no Parlamento, explicou de que modo é que aproveitou uma lei criada no Parlamento para fugir aos impostos e legalizar dinheiro. Foi didático? Foi muito didático. O que é que eu acho que quando... Tomei notas, fiquei... Acho que é o sítio certo para dizer Tomaste isso. notas, salvo seja, não é? Eles é que tomaram as notas. As notas foram-me tomadas. Está concluída mais uma reunião semanal. Já tinha dito esta semana, não. Está concluída mais uma reunião, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.